Aleluia. Pai, obrigado por mais uma noite, por mais um tempo juntos aqui, Senhor. Que essa ministração aqui do nosso culto, da nossa reunião, do nosso Tadel, seja de proveito para a nossa vida pessoal, ministerial e tantas outras áreas, em nome de Jesus. Queridos, eu quero continuar aquela ministração e eu quero concluir ela hoje, em nome de Jesus. O que não fazer no discipulado? O que não fazer no discipulado? Então nós, baseado em Mateus, na verdade nós ministramos Mateus 28, 19 e 20, que fala de nós irmos fazer discípulos. E uma coisa é você ter discípulos, outra coisa é fazer discípulos. Ter discípulos é fácil, fazer discípulos não é fácil. Por isso nós estamos aqui aprendendo, falando, refalando, falando de novo, porque é um desafio, não é fácil você discipular com excelência. E a Bíblia nos desafia a fazermos discípulos, não apenas ter discípulos. E eu falei também aqui de alguns pontos. Um deles, o primeiro ponto foi uma frase que é do pastor Sabá Liberal, que fala: quando engessamos uma estrutura, é muito provável que o Espírito Santo fique de fora. Ou seja, nós não queremos engessar. O MDA, o discipulado, a igreja em célula tem os seus elementos, a sua base, a sua estrutura, mas não pode ser engessado. Aonde tem que ser naquela caixinha? Não, nós temos que ser flexíveis, queridos. Nós temos que ser abertos para viver o novo, para experimentar uma forma diferente, enfim. E também eu falei de alguns pontos o primeiro ponto que você não pode, de fato, o que não fazer no discipulado, ou seja, não ser um bom exemplo de discípulo. Então foi esse ponto que eu falei. Depois eu falei gerar dependência mórbida no discípulo, ou seja, você gera, o seu discípulo, ele para dar um passo, ele precisa falar com você. Então isso é gerar dependência mórbida. Seu discípulo fala: eu estou orando para fazer isso, fazer aquilo, e você fala para ele: mas você nem falou comigo, como é que você está orando? Então, isso aí não existe, isso é uma maluquice. Não sei de onde que às vezes as pessoas tiram essas coisas. Ter discípulos prediletos, isso também não é legal. Outra coisa, não saber lidar com os pecados e fraqueza dos seus discípulos. Amém, queridos? Então nós vamos continuar aqui. Eu quero começar já hoje falando de um ponto que é ter muitos discípulos. Ter muitos discípulos. Eu queria que viesse aqui, por favor, 10 homens rapidamente aqui em cima, 10 homens, por favor. Eu quero só falar alguma coisa nessa área. Enquanto eles vêm, eu quero já ir falando algumas coisas, queridos. Ter muitos discípulos parece ser legal, parece ser gostoso, parece ser bom, mas é uma atitude de irresponsabilidade, sabia? De irresponsabilidade. Por quê? Porque certamente você não vai conseguir cuidar. Nós não conseguimos cuidar de muitos discípulos. Eu quero mostrar para vocês que esses 10 homens que estão aqui, vocês poderiam ficar aqui mais ou menos, por favor, fica mais fácil para o público ver. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esses 3 aqui, vocês 3 vão ficar aqui. E aí, vocês 2 aqui, assim, mais aqui, e vocês todos aqui. Então imagina, queridos, que eu discipulo esses 3 aqui. Eu discipulo o João, o Pedro e o Tiago. Eu discipulo esses 3. É uma bênção discipular os 3. E o discipulado está indo muito bem, está acontecendo, está dando certo, eles estão felizes da vida. Dá risada, gente, vocês estão felizes da vida. Então eles estão felizes da vida sendo discipulados. Só que na igreja acontece o seguinte: chega um irmão, e ele é uma bênção. Esse irmão, pensa, um irmão de Deus, um homem de Deus, já veio com a unção, já veio pronto e tal. Aí eu pego, e vamos supor que esse irmão é o Roberto, e aí o Roberto chega, e eu falo: meu, o Roberto tem um potencial incrível, então eu vou discipular o Roberto. Aí eu vou pegar o Roberto e vou discipular. Então, Roberto, você passa a ser meu discípulo também, você vai ficar feliz, eles vão ficar tristes, porque agora eles vão dividir o meu tempo com 4, era só 3, agora são 4. E o discipulado continua acontecendo e tal, e a igreja está crescendo. Aí de repente, aparece um irmão na igreja, que ele, na verdade, é discípulo
de alguém. E ele fala, olha pastor, eu não estou bem, cara, eu realmente, eu amo muito a igreja, eu estou muito feliz e tal, mas se eu continuar sendo discipulado pelo fulano, eu vou sair da igreja. Aí o que o pastor faz? Não, pelo amor de Deus, não sai não, eu vou discipular você, entendeu? Então, eu vou discipular você, aí você vai ser meu discípulo também, está lá 5 discípulos, e está tudo lindo, maravilhoso. Só que queridos, esses 3 aqui, eles eram tops, os caras eram bons, estavam sendo discipulados toda semana, eu discipulando, cuidando deles, indo atrás, fazendo discipulado. Só que agora eu tenho 5. Então o que eu faço? Eu falo, Juarez, é o seguinte, cara, essa semana nós não vamos poder fazer discipulado. Por quê? Sabe o discípulo Roberto que eu assumi? O cara é problemático, meu. Está dando muito problema. E o pior, o discipulador, que é o próximo ponto, o confidente, que eu vou falar sobre isso, já fala que o cara é problemático. Olha o erro aí. Aí, eu pego o Juarez e eu não consigo discipular. Só que eu tenho, como é esse nome? O Jorge. Eu tenho o Jorge aqui e eu falo, olha Jorge, eu também não vou conseguir fazer discipulado essa semana. Só que o Jorge e o Juarez são uma bênção. Eles falam, não pastor, tranquilo, eu estou feliz da vida, está tudo em ordem, fica tranquilo, não se preocupe comigo. Eu estou bem pastor, eu estou na melhor fase do meu ministério, da minha vida profissional, está tudo indo bem. Mas por que está indo tudo bem? Primeiro porque ele ora muito, ele tem uma vida com Deus assim, de muita intimidade com Deus. Segundo, ele é bem discipulado, e se ele é bem discipulado, está indo bem mesmo, ora muito, e está sendo bem discipulado, irmãos, é sucesso total. Só que agora, ele não está sendo mais tão bem discipulado. Então o que acontece? O que acontece com ele? Ele começa a ter problema, ele começa a ter dificuldade, aí eu faço o seguinte, faz o seguinte, olha, eu vou ligar aqui para o irmão Moisés, ele está bem demais, Moisés, você está bem? Estou bem, então querido, tá bom, manda-me, eu te atendo semana que vem, atendo o Jorge, só que o Roberto problemático tá amarrado, né, em nome de Jesus, ele está me ligando, cara, eu preciso sentar, preciso conversar, estou com problema, estou não sei o quê, então, de repente irmãos, a minha vida vira uma loucura, só que não para por aí aparece mais um no meio do caminho. Aí chega mais um e fala, não, esse cara é muito bom, esse precisa ser discipulado. Olha pastor, pensa num cara bom, é advogado, o cara tem 2 filhos, tem uma boa grana, então, amém, né Pri? Então só o pastor titular que pode discipular esse cara, ele não pode, pastor, se colocar ele com qualquer pessoa, ele vai sair da igreja. Aí o que o pastor faz? Não, então mais um, vamos lá, discipulado, 6. Irmãos, chega uma hora que não dá mais. Mas aí, de uma hora para outra aparece mais 4, irmãos. Todo mundo querendo ser discipulado. Aí eu chego para o Roberto e falo, Roberto, você pode me ajudar no discipulado com o Johnny? Não, pastor, eu estou com problema. Não estou conseguindo vender lá os planos, não sei o que, papapá, tal, preciso focar nisso e tal. Não, mas em nome de Jesus você está vendendo, isso aqui é só historinha. Você é o melhor vendedor do Brasil. Aí, amém irmãos? Amém. O Roberto não pode assumir o Johnny. Aí eu chego para o Juarez, que o Juarez era o melhor discípulo, estava bem pra caramba, o Juarez estava caminhando. Juarez, você pode assumir? Pastor, não dá, cara, estou numa luta agora. Você não sabe, mas você era tão bom, o que aconteceu? Pastor, não sei. Só que o pastor sabe que foi a falta de discipulado, foi a falta de andar junto, foi a falta de caminhar. Então, o pastor assume mais um. Vai lá, Johnny, 7. Queridos, e ele vai assumindo, daqui a pouco ele está com esses 10 aqui. A gente sem saber como, todo mundo é discípulo agora. Sem saber como, você está com 10. Eu pergunto para você, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado-feira, domingo-feira, acabou a semana. Não pastor, mas você pode atender 3 por dia. Então beleza, então atendo aquele ali na segunda, aquele na terça, aquele na quarta, aquele na quinta, aquele na sexta, e o restante. Não dá, irmãos, não tem como.
Aí o que eu tenho que fazer então, pastor, se eu estiver nessa situação? Uma dica, queridos, uma dica. Vamos supor que o Roberto, que era o cara mais problemático, ficou top. Porque eu comecei a discipular bem ele, cuidar dele, então ele é top agora, o cara top. Ele está indo bem. Aí como é o seu nome? O Marcos também está indo bem. E tal, porque eu discipulei. E aí o Juarez voltou a ficar bem. Juarez, fica aqui. O Juarez voltou a ficar bem. Eu apliquei fé, não desisti. Fui investir até o final no Juarez. E hoje ele é uma bênção. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou ter que falar o seguinte para todos meus discípulos, que eu fui pendurando embaixo de mim. Vou falar assim, ó. Vocês 3 vão ser os meus discípulos principais. Eu vou ter 10 discípulos, mas 3 são os principais. Porque nós, queridos, temos que ter 3 discípulos. Mais que isso é inviável. É inviável. Pastor, eu estou com 10. Você está fora da curva, querido. Você está fora da visão. Pastor, mas alguém falou para eu discipular. Pode ter certeza que não foi eu, querido. Se você tiver uma gravação minha falando para eu discipular 10, eu entrego minha carteirinha de pastor. Porque não foi eu. Aí eu discipulo. Então agora esses caras estão bem cuidados e tal. Aí o que eu vou fazer com esse bando de corintiano aqui? Eu vou fazer o seguinte, eu vou me reunir com eles. Todos eles vão falar, queridos, olha, eu quero realmente cuidar de vocês, mas eu não vou conseguir cuidar de vocês como um discípulo principal. Eles vão ficar tristes, vão chorar, vão, mas não tem outro jeito. Porque se eu assumir o compromisso com eles, eu vou prejudicar eles. E se eu prejudicar eles, eu estou prejudicando toda a igreja, toda a estrutura. E é irresponsabilidade. Você já viu aquele pai com um monte de filho? Que tem aquela mãe que tem um monte de filho. Antigamente tinha muito isso, as mães com um monte de filho, um tinha piolho, outro tinha catapora, outro tinha caquinho no nariz e a barriga estava grande. E a mãe não sabia o que fazia, se ela tirava a lombriga do filho, o piolho na calçada matando e tal. E antigamente o piolho era chamado de boi, eu não sei porque chamava o piolho de boi, mas era boi. Aí você pega, como é que faz? Não dá, muitos filhos. Então agora eu vou reunir, só que agora o Walter, eu falo, Valtão, você está tão bem que você vai ser discipulado pelo o Marcos. E vai encaixando, aí o outro ali, bonitão ali, flamenguista, vem cá, é Erivan, que eu esqueci o nome também, é tanta gente, já está aqui sendo discipulado pelo Marcos. Olha, já estou resolvendo a minha vida. Aí eu pego lá o Emerson, o Moisés, vem cá o Emerson, o Moisés, vai ser discipulado pelo o meu discípulo, Emerson e Moisés, vocês vão ser discipulados pelo, esse cara é o melhor. É o melhor, ele é top. E eu falo pro Juarez que o Emerson e o Moisés são bons também. E o pastor, aí eles falam assim, pastor, se eles são tão bons, por que você está passando para mim? Pois é, mas eles são bons. Já estou resolvido. Aí eu tenho mais 3 ali. O Roberto é top. Aí eu chamo os 3 e falo, você vai ser discipulado pelo Roberto. Querido, não tem jeito, é assim que resolve. Pastor, mas esses caras vão ficar sentido que não vão ser mais seus discípulos. Não, aí que você se engana, eles vão continuar sendo meus discípulos. Todos eles. Só que eu não vou mais me reunir com eles semanalmente. São meus discípulos. Ô flamenguista, está com problema lá com o time do Flamengo? Então vem cá, vou te falar para quem você vai torcer e tal. Então eu me reúno... E aí eu dou orientação, porque no fundo, queridos, eu já discipulei. E se eu já discipulei, eu tenho autoridade para falar com eles. Eu sou pai, eu cuidei, eu acompanhei. Mas hoje, para ele realmente cumprir o propósito, e para ele realmente ser uma bênção, ser um homem de Deus, o propósito da vida dele, ele precisa de um discipulado profundo. Eu quero falar sobre discipulado profundo agora em setembro, mas é um discipulado profundo. E não tem como ser discipulado profundo com 10. Não tem como, queridos. Eu já tentei, mas eu não consigo. Porque chega uma hora que você não tem pique, você não tem cabeça. A nossa vida... Então, o que nós queremos daqui para frente? Óbvio, não vai chegar depois do Tadeu agora e vai falar, eu tenho 10. Então vocês 7 já vão ficar na fila aí. E não faça isso. Claro, tudo com muita paciência, com muita calma, mas é importante, queridos, a gente pensar,
Porque não é em nós que nós estamos pensando, porque vai chegar um dia que nós vamos para o céu, em nome de Jesus, amém? E eu creio que Deus vai perguntar, aquele discípulo que você teve, que você cuidou mal e porcamente, aonde ele está? Não sei, você é responsável por ele. Sabe, queridos, é uma irresponsabilidade discipular um monte de gente, é uma responsabilidade. Agora veja, muitos de nós fizemos isso, sim ou não? Fizemos. Queridos, nós realmente estamos reconhecendo que essa foi a maior falha. Vamos aplaudir os... Obrigado, gente, Deus abençoe. Nós, como igreja, estamos reconhecendo que esse foi o maior erro nosso. Por quê? Porque nós não podemos. Nós temos que corrigir a rota. E eu tenho certeza, querido, que vai dar certo quando nós discipularmos bem as pessoas, amém? Então eu quero que você possa realmente orar sobre isso, trabalhar sobre isso, pensar sobre isso. Queridos, eu vou ser sincero, todos os pastores sabem disso. E nós estamos trabalhando dia e noite para corrigir essa estrutura. Porque eu tenho certeza que eu tenho certeza porque eu já vivi isso. O discipulado, querido, ele é uma bênção. Amém? Mas ele é uma bênção se acontecer, se funcionar, se nós tivermos o discipulado. Senão, não adianta. Eu fui fruto e sou fruto de um bom discipulado. Agora, se nós não temos discipulado, acontece de vez em quando, eventualmente, não vai dar certo, não vai dar resultado. Então, o que eu quero falar para você, se você tem mais discípulos do que você pode ter, converse com o seu pastor, converse com o seu supervisor de distrito, ele vai te ajudar nisso. Talvez, você tenha que ficar com menos. Pastor, mas é duro transicionar. Eu tenho uma palavra que eu vou ministrar aqui também sobre transição. A bênção da transição, queridos, é uma palavra poderosa, porque nós temos pintamos na nossa cabeça um monstro sobre transição. Tanto que as pessoas, o calcanhar de Aquiles da visão é a transição. Mas não é, queridos. Às vezes, eu discipulo o Erivan. O Erivan é um cara tão bom, tão bom, tão bom, que ele poderia ser meu discípulo, poderia. Mas eu sinto que ele vai melhor que o Johnny, ele se encaixa, eles vão. E o Johnny está conseguindo, sabe, resultados tão grandes. E eu não consigo. Então nós precisamos entender também, porque às vezes, o discipulador e o discípulo têm uma ideia errada. Muitos discípulos, eu tenho pelo menos uns 5 casos aqui na igreja, de pessoas que eram discipulados por uma pessoa, foram para outras e estão voando baixo. Então, queridos, abra seu coração, ore sobre isso, mas não discipule mais do que a capacidade que você tem. Pastor, e eu não sei o que fazer, procura os pastores, se o pastor não resolver, pode me procurar, querido. Nós vamos resolver, sabe por quê? Porque não funciona, não tem jeito. Sabe o que nós queremos? Que o discipulado seja uma verdade. E o discipulado é uma verdade, sabe como que ele tem que ser? Tem que ter relacionamento. Tem que ter relacionamento. O discípulo precisa andar junto, o discípulo precisa estar na casa, o discípulo precisa comer junto, o discípulo precisa ir para o estádio junto, mas com um monte de discípulos não dá, não tem como. Tem que ter relacionamento. Discipulado é relacionamento. Amém, queridos? Pois é, acabou o tempo, Jesus. Mas eu vou terminar rapidinho. O tema é, o que um discipulador não deve fazer? Não ser confidente. Não ser confidente. Existe discipulador que sai falando tudo para os outros. Ele ouviu do discípulo dele e ele foi lá e contou para o Erivan. Contou para o Cleiton, contou para o Du, isso não pode, querido, isso não pode, querido. Eu quero ajoelhar aqui e pedir, pelo amor de Deus, não faça isso. Sabe, queridos, eu não abro nada dos meus discípulos para o sabá.
Eu não abro nada, a não ser que eles autorizem, a não ser que, porque não, isso não existe, queridos, não pode. Eu ouço uma confissão, seja qual for. Agora veja, se eu tenho um problema e eu preciso de ajuda, então eu chego para o Erivan e falo: Erivan, cara, eu não consigo ajudar você nessa situação, eu preciso conversar com o meu discipulador, você concorda, Erivan? Aí o Erivan: não, eu concordo, pastor, eu concordo, por favor, eu preciso de ajuda mesmo nessa área e tal, quero mudar de time, quero torcer para o Corinthians e tal. E aí, o Erivan, coitado, ele vai sofrer porque não tem jeito. Mas amém, vamos deixar para falar de coisa ruim depois. Então, queridos, veja bem, a confissão é para o discipulador, não pode abrir nada. Está errado isso. Agora, veja, pastor, isso é um adultério. O cara chegou e confessou um adultério e tal, o que eu faço? Mesmo assim, querido, mesmo assim, se esse cara é seu discípulo, ele quer ser curado, ele sabe que você não pode ajudar ele, então você vai precisar de ajuda, mas mesmo nessa condição, você só pode falar para o discipulador seu se ele autorizar, se ele concordar. Se ele não concordar, não pode, querido, não devemos falar, isso é fofoca, está errado, não pode, amém, irmãos? Amém? A Bíblia diz, tem vários versículos, vou ler 2 aqui, depois você pode ler outros. Quem muito fala, atrai a confidência, mas quem merece confiança, guarda o segredo. Aquele que cobre, Provérbios 11:13, Provérbios 20:19, quem vive contando casos, não guarda segredo, por isso evite que fala demais, quem fala demais. Provérbios 17:9, aquele que cobre uma ofensa, promove amor, mas quem a lança em rosto, separa bons amigos. Olha que incrível esse, incrível. Aquele que cobre uma ofensa, promove amor. Mas quem a lança em rosto, fala para todo mundo, separa bons amigos. Procure resolver sua causa diretamente com o seu próximo, e não revele o segredo de outra pessoa. Provérbios 25:9. Não podemos falar de nada do discipulado, que o meu discípulo confessou para outro, mesmo que seja o seu discipulador. Amém, queridos? Quantos compreendem, digam amém. Outra coisa, 7, não ser transparente com os seus discípulos. Sabe, queridos, a única forma de um discípulo crescer é você sendo transparente com ele. Se você não é transparente com seus discípulos, você não pode, na verdade o tema é, o que um discipulador não deve fazer? Não pode, tem que ser transparente. Pastor, mas mesmo se for uma área complicada para falar, sim, tem que ser transparente. Porque a única forma desse discípulo crescer é você sendo transparente, você sendo realista. Eu vou ser sincero, queridos, quando eu era, hoje menos, porque o Sabá não me conhece tanto, está mais distante, mas graças a Deus o pastor Gumer, nós trabalhamos perto, então ele me conhecia bem de perto. Mas um dos segredos do meu sucesso foi que ele foi muito transparente comigo. Muito transparente. Muito transparente. Às vezes nós ficamos com medo e até com receio de ser transparente com o discípulo. Ah, não vou ser transparente não, porque ele vai ficar com... Se eu for transparente com ele, ele vai ficar chateado. Se eu for abrir o coração com ele, ele não vai gostar. Queridos, se nós não formos transparentes com os nossos discípulos, o nosso discípulo não vai crescer. E se ele não crescer, Mateus, que nós acabamos de ler aqui, está totalmente fora. Nós não estamos fazendo discípulos, nós temos que ser transparentes, falar, chegar para o seu discípulo e falar: querido, olha, você é uma bênção, você é maravilhoso, mas isso, com amor, sabe, porque não é como fala, aliás, não é o que fala, é como fala, amém, queridos? Porque você pode falar muitas coisas para o seu discípulo, mas saber falar, saber conversar, saber mostrar para ele o que é e o que não é, amém? Não orar pelos seus discípulos. Você precisa ter uma vida de oração para você, mas também para os seus discípulos, orar,
frequentemente por eles. Eu não preciso falar muito sobre isso, oração é fundamental. E 9 aqui, ultrassensibilidade. Ultrassensibilidade. O que um discipulador não deve ser? Ultrassensível. Existem discipuladores que levam tudo para o campo pessoal. Tudo para o campo pessoal ele leva. O discípulo às vezes está o dente inchado, de repente arrancou um dente, está assim, ele acha que o dente inchado, o rosto inchado, é com ele, discipulador. Discipulador não tem nada a ver, mas é ultrassensível, é dodói. Tudo, o discipulador, sabe, fica se ofendendo à toa. Às vezes o discípulo faz uma brincadeira, lógico, tem que saber brincar, mas o discípulo faz uma brincadeira, ele não gosta da brincadeira. Não brinca comigo assim, sou seu líder. Ultrassensível, o cara é sensível demais. Sabe, queridos, isso aí é muito complicado, porque o que acontece? De repente, o discipulador está na igreja e o discípulo não veio. O celular dele acabou, o WhatsApp acabou a bateria, ou não pagou o plano da TIM, da Nextel, sei lá o quê. E não ligou, não mandou mensagem. Isso não pode acontecer. Aonde já se viu? Ele é meu discípulo, ele tem que dar satisfação, ele tem que me mandar mensagem, ele tem que me falar. Aonde já se viu, já é 5:10 aqui, ele não chegou no culto ainda, aí fica lá no WhatsApp tentando manda 20 mensagens para o cara, o celular do cara está desligado. Ultrassensível. Não, ele não quer mais ser discipulado por mim, eu estou vendo isso. Ele já não me liga mais, não me manda nem feliz aniversário. O discipulador fica chateado, triste, magoado. Ai meu Deus, meus discípulos não me deram feliz aniversário. Irmão, glória a Deus que você fez aniversário. Você fez feliz aniversário. Glória a Deus, é mais um ano de vida. Sabe, ultrassensível. Tudo ele, não sei o que e tal. Sabe, queridos, nós precisamos nos libertar desse espírito, porque isso aí acaba com a relação do discipulado. Onde já se viu? Eu que sou discipulador dele, ele não me leva para comer lá um lanche, mas os meus concorrentes, eu tenho certeza, ele quer ser transicionado, ele quer ser, ele está me provocando, eu vou transicionar só de raiva. Misericórdia, irmãos. Por quê? Porque o discipulador é ultrassensível, ele é ultrassensível. O discípulo chega, não, eu sou líder, eles têm que vir cumprimentar eu. Se não vier cumprimentar eu vou pôr no banco. Eu vou tirar a gravata. Irmãos, discipulador querido, maravilhoso, se o cara não te procurar, dê graças a Deus. Porque está tudo bem. Porque você pode ter certeza de uma coisa, se tiver ruim, ele vai te procurar, irmão. Ele vai te procurar, então relaxa, deixa ele lá. Se o WhatsApp dele, nunca tem mensagem dele, glória a Deus, está tudo bem com ele, aleluia. E por último, esse aqui, queridos, é o pior de todos. É o pior. Esse é o pior. Todos nós precisamos nos libertar disso. E eu estou em processo de libertação desse aqui. 1 Pedro 5, de 1 a 4. Diz assim. 1 Pedro 5, de 1 a 4, diz assim, eu preciso abrir, né? 1 Pedro 5. Calma aí. 1 Pedro 5. 1 Pedro está na onde, irmãos? Portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês, e o faço na qualidade de presbítero, como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada. Pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir.
não hajam como dominadores. Ou seja, um discipulador não pode ser um dominador. Não pode, queridos. Não hajam como dominadores dos que lhe foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Aqui, eu tenho pouco tempo, mas eu preciso de mais 5 minutos para explicar, porque esse ponto é muito sério. É muito sério, irmãos. Vou até tomar água. O discipulado, o MDA, é muito novo. O MDA é muito novo. E é uma visão nova. E nós aprendemos muito com o pastor Eibe. Nós aprendemos muito. E muitos de nós praticamos aquilo que nós aprendemos. Mas eu quero falar uma coisa. O pastor Eibe, eu não conheço um homem tão íntegro, de um coração tão cheio de graça como ele. O pastor Eibe, eu já tive contato com ele, agora estou tendo um pouco mais, mas ele não, eu já tinha imaginava isso, mas agora tenho certeza, ele não é um dominador. Ele não é. Queridos, em algum momento da nossa caminhada como líderes, como pastores, como discipuladores, nós erramos alguma coisa. Infelizmente, e muitos de nós, eu me incluo nisso, em alguns momentos da minha caminhada como discipulador, eu fui dominador. E muitos de nós, não só de Barueri, mas a Igreja da Paz, como no Brasil todo, erramos às vezes, de querer controlar a vida das pessoas, de querer mandar nas pessoas. Não, isso não é discipulado. As pessoas se cansam desse estilo de liderança impositiva, liderança onde que tem que, sabe, queridos, isso não é, isso aí é uma prisão. É uma prisão e isso não tem sentido. É óbvio que eu como discípulo, eu preciso prestar contas, porque são vidas confiadas, eu preciso honrar, eu preciso conversar, mas não posso ser um dominador, aonde o discipulador manda e o discípulo obedece, aquela relação chefe e empregado. Isso, infelizmente, afastou muita gente da igreja. Muita gente. É triste, queridos, mas nós precisamos corrigir a rota. Sabe, eu preciso liderar por inspiração. As pessoas têm que olhar para a minha vida e falar, eu quero ser igual ao meu líder. Mas não porque é um cara que manda, é um autoritário, é um chefe. Não, temos que ser pai. Temos que amar, temos que cuidar, temos que zelar. Por isso, queridos, eu vejo a necessidade de nós discipularmos uma quantidade pequena, porque nós vamos cuidar bem cuidadinho. Agora, tem muitos discipuladores que têm sido, sabe, corta essa parte da gravação, mas um faraó na vida do discípulo. Isso é muito ruim, querido. Sabe? A pessoa não pode dar um passo, que tem que dar satisfação. A pessoa não pode fazer nada, que tem que dar satisfação. Veja, não é isso que nós queremos, não é isso que nós pregamos e não é isso que nós vamos viver. O que nós queremos é que cada um entenda seu papel. Por exemplo, eu sou pastor da igreja, e eu vou ser muito franco para vocês, queridos. Pense uma pessoa que tem tanta gente para dar satisfação. Tenho meus filhos, minha esposa, meus discípulos, discipulador, tanta gente, para mim isso é natural. Domingo eu não estou e tal. Então, sabe, para mim é natural, eu sou líder da igreja. Agora, quantos discipuladores querem impor? Não. Você falou que ia comprar aquele carro? Falei. Mas eu não gosto daquele carro. Você deveria ter comprado o carro que eu gosto. Misericórdia, irmãos. Misericórdia. Outra coisa, às vezes a pessoa,
para os jovens, os pastores de jovens precisam ouvir isso. Vocês não são donos dos jovens. Vamos cuidar, mas se eles querem fazer romance real, que deixe fazer. Quer beijar, deixa beijar, faz o que quiser, a vida é deles. Irmãos, nós vamos pregar. Porque sabe, nós queremos ficar controlando. Como é que você controla o cara? Você põe uma câmera no cara e fica lá andando, que nem aquele carro do Google lá, que fica andando para cima e para baixo. O pastor de jovens vai comprar um carro daquele lá e vai andar para cima e para baixo. Irmãos, tirou foto abraçado com a menina no Facebook, não sei o quê. Está no cinema andando com a menina. Irmãos, veja bem, eu não estou dizendo, porque nós vamos pregar aqui sobre romance real. Veja bem, a questão não é se vai beijar ou se não vai. A questão não é essa, a questão é que existe um princípio. Se seguir, você vai ter uma colheita. Se não seguir, você vai ter outra. Está aqui o Felipe, o Caio, o Bruno, o Guilherme. Tantas pessoas que decidiram, o Du, o Emerson, decidiram aplicar o romance real. Veja a vida deles como está. Agora, quem decidiu não aplicar, você pode ver a vida como está. Uma droga. Mas o discipulador não é Deus, não é o Espírito Santo. Não, você não pode. Isso está errado, querido. Isso não existe. Não existe, não controla a vida de ninguém, não. O Espírito Santo que vai controlar a vida das pessoas, amém? Porque se eu falar assim, Emerson, eu vou controlar a sua vida agora. O Emerson vai falar, tá bom. Agora eu estou feliz da vida, porque pastor, você vai pagar minhas contas, você vai resolver meus problemas lá com o Vinícius. É mais fácil, não é? Se eu controlo a vida dele, é mais fácil. Eu estou de boa, vou ser feliz. Queridos, nós estamos muito animados com o que Deus vai fazer na igreja, não só em Barueri, mas em todo o Brasil através do MDA. Amém? Mas nós vamos entrar numa nova fase, em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos ficar em pé. Eu queria que você fechasse os seus olhos e orasse. Pedisse para o Espírito Santo realmente te